Eu acho que, pra mim, a esse ponto, é impossível eu não aparecer pra falar sobre o tópico que eu venho falar. Quanto mais o tempo se passa, mais palpável ela se torna. Até a sua consciência se acostumar com aquela ruptura, com aquele acontecimento, né? O fator que faz diferença na emoção, no sentimento, na sensação é o tempo. Então, uma perda de 10 anos que foi uma das maiores que eu senti até então. Todas as vezes que eu olho para trás e que eu lembro da emoção que eu senti quando eu senti aquela perda pela primeira vez, ela diminui. Mas eu não deixo de senti-la. Então eu acredito que a perda, ela não é algo que você simplesmente sente, tipo, desapega. Você tá passando por um processo, você perdeu alguma coisa e você vai sentir uma vez pra nunca mais. Não existe essa sentir uma vez pra nunca mais. Quer dizer, a morte tá aí pra gente duvidar, né? A perda e o ganho é um meio termo, porque o ganho, ele não determina assim, por assim dizer, o ganho de todo, no geral, e não poderia determinar, assim como também a perda não poderia determinar a perda total, né? Porque é o contraste desses dois acontecimentos que nos dão a noção de realidade, nos dão a noção de vida, de patamar, enfim, de comprometimento, nos dão a noção. Independente de quantas perdas a gente tem, o que eu entendi é que a gente vai continuar ganhando. A gente vai continuar buscando coisas para repor aquilo que a gente perdeu e vamos perder as coisas que a gente conquistou. Vamos conquistar mais. Porque eu mais uma vez volto sempre para o raciocínio de que é esse contraste que dá continuidade. Se estabelecer em meio às perdas e ganhos, né, ganhar resiliência, essa escolha, ela tem que vir, ela é necessária vir com um toque de consciência. Um toque não, né? De um banho completo, uma mão usada mesmo, às vezes até uma rasteira de consciência. A genuidade de sentir, de expressar, de reconhecer, de verbalizar aquilo que está acontecendo na nossa realidade, ela não é uma habilidade que vem do nada para o nada. Eu não tô falando aqui o que eu tô falando da boca para fora. Eu precisei de tempo para desenvolver isso que eu tô falando. E eu precisei de espaço para sentir aquilo que eu falava. Eu não digo apenas espaço externo, mas também espaço interno. Porque a nossa ideia de espaço e tempo é relativa. Então eu posso estar numa casa muito espaçosa, com vários quartos e vários corredores e vários andares, mas me sentir apertada nela. E ao mesmo tempo que eu posso estar num quartinho, dividir ele com 7, 8 pessoas e sentir que o mundo inteiro cabe ali dentro e ainda assim sobraria espaço. A nossa noção de espaço e tempo, eu acredito que ela venha da nossa noção de si mesmo. Não é onde eu estou, é quem eu sou, onde eu estou. E aí, no processo de perder e ganhar, né, a esse ponto, ao menos para mim, a ferramenta que mais me ajudou a passar por esses processos foi a aceitação. Seja lá o que você esteja fazendo, esteja você orgulhoso ou arrependido, você está onde você quer estar, onde você se levou a estar, ainda que não fosse uma escolha consciente. Isso é algo que Freud diz que até você se tornar consciente, o inconsciente irá dirigir sua vida e você vai chamá-lo de destino. Eu acho que isso é um esquema de pirâmide.
Porque você não tem como me ouvir sem estudar, nem que seja um pouquinho. Muita gente não tem como falar sobre perda sem falar sobre consciência, inconsciência, sem falar sobre ego. A interpretação do que eu digo cabe muito a cada um. E é o que cada um sabe sobre aquilo que eu digo. A perda, ela pode ser um ganho. Quando eu falo sobre estar consciente do inconsciente, é mais ou menos, o exemplo que eu posso dar é tipo, eu perdi meu gato, mas aí toda vez que ele saía pra fora eu deixava ele sair, porque era uma escolha minha que ele vivesse livre, tivesse esse estilo de vida, eu também tomava a responsabilidade pelo que acontecia com ele. Então, em parte, essa perda foi uma escolha, porque eu escolhi deixar ir. Não significa que não dói. É uma diferença que tem aí. A gente separar a sensação da emoção do sentimento. Porque a sensação que causa é algo fisiológico. A dor, ela é fisiológica. Carrega o seu valor. Mas se a gente olha para tudo como um só, fica difícil a gente entender sobre o que estamos falando quando falamos sobre cada uma dessas coisas, sobre a emoção, sobre o sentimento, sobre as sensações. E, ao menos ao meu ver, isso pode ser posicionado a depender da forma como você acredita que o que dali significa para você, a depender de como você vê aquilo, né? Você pode descrever dor de uma forma diferente que eu descrevo, mas a gente vai estar falando sobre a mesma coisa, ainda que estejamos falando sobre coisas diferentes. E esse é o risco que a comunicação corre. A minha caminhada de perda e ganhos, ela vem com um banho de consciência, mas não também sem outro banho de inconsequência e de esforço, cansaço, descanso e enfim, esses altos e baixos que naturalmente a vida já traz. O ponto é, a perda, ela não é o fim, ela só sinaliza um marco, assim como também um ganho, é um marco, onde existe ainda uma continuidade e sempre vai existir. Será que estamos todo mundo à parte dos subtítulos que esse assunto traz? Algo que eu me pergunto também. Falando, né, eu me explico. E eu não me explico apenas para o outro, mas eu me explico para mim mesmo também. Eu acho que é muito pessoal de cada um a forma como essa pessoa discute, essa pessoa se faz presente, essa pessoa se explica, sabe? Tem muita gente que gosta de reclamar e usa o reclamar como uma forma de expressão, uma forma de colocar para fora tudo que se passa dentro, sem saber que existem outras formas além do reclamar de proclamar, de clamar a realidade, de reparar, observar, contemplar também a realidade. Mas o trabalho que eu acredito que todos temos que nos dar é o do silêncio, do espaço, do tempo para si mesmo, de parar de tentar estar sempre no ritmo e no tempo do outro, ou então dentro de, sabe, de uma caixa específica onde as coisas devem acontecer de uma certa forma. Mas isso também é algo que eu venho descobrindo à medida que eu vou fazendo e vivendo. Posso ser que amanhã eu seja contraditória e queira algo muito exatamente da forma como tem que ser. Mas isso vai depender da minha realidade, do que está ao meu alcance para fazer que aquilo seja a forma como eu quero que seja. Eu acho que eu já estou num raciocínio longe demais. A aceitação é a maior ferramenta que pode acontecer a alguém, pode aparecer a alguém. Se você tem a opção de aceitar algo, aceite consciente das consequências daquilo que
acontece. Porque não importa para o outro, só vai importar para você. E é você que no final vai ter que tirar de si uma energia para construir tudo que você sentiu que foi perdido, sabe? Eu acho que deu pra ficar claro o que eu queria dizer. Se não deu, eu sinto muito. Ainda vem muitos por aí.